Boa noite. A Lilian falou algo interessante nessa elevação, a respeito da gratidão, a respeito de estarmos nesse planeta, a fim de compreendermos de uma maneira mais forte qual é o nosso propósito aqui. Qual é a função que cada um de nós temos no decurso de nossas vidas? Uns vivem poucas horas neste planeta, outros chegam a quase 100 anos, e muitos outros ficam nessa fase intermediária. E dentro desta média, o que nós construímos para a nossa vida? O que nós precisamos para modificar aquilo que está nos incomodando? A minha fé, ela é grandiosa o suficiente para que eu me torne uma pessoa mais resiliente. A minha fé, ela é baseada em quais preceitos? Eu tenho a coragem suficiente de enfrentar essas adversidades, essas provações difíceis, sem maldizer ao Pai Celestial? O quanto eu preciso me transformar para que eu também sirva de exemplo na prática do bem, claro. Mas muitas vezes nós somos exemplos nos nossos deslizes, nos nossos erros, nas nossas maneiras de educar e muitas vezes reflexos de como nós fomos educados. E quando nós começamos a absorver conhecimentos, à medida que nós vamos colocando esses conhecimentos dentro de nós, é preciso modificar, é preciso transformar, é preciso colocar esses conhecimentos em prática para que nós consigamos nos tornar pessoas sábias. Mas para tudo existe regras, para tudo existe leis. Existem as leis dos homens, que muitas vezes são falhas. As leis dos homens, muitas vezes, nos fazem desacreditar, nos fazem perder a fé. A fé que muitas vezes, nas andanças da vida, ouvimos pessoas dizerem que não está valendo a pena ser honesto. Nos faz perder a fé naqueles que se deixaram levar pela corrupção. Nos faz perder a fé naqueles que se propuseram a fazer justiça através das leis e acabam bulinando a justiça em proveito próprio. No capítulo 19, A Fé Remove Montanha, ela não fala apenas dos milagres que a gente vê, nessa força interior que vai nos sustentar nesses momentos mais difíceis. Fé, ela precisa ser esclarecida, a fé, ela precisa, muitas vezes, de ser compreendida. No momento que nós estamos sentindo dor, no momento que nós tivermos uma perda, seja ela uma perda material, seja ela uma perda de um grande amor que voltou para o plano espiritual, seja ela de uma maneira aonde muitas vezes a ansiedade e o medo do amanhã acaba nos dando uma dor muito maior, nos causando um cansaço da alma. Fé não é simplesmente acreditar. Eu creio que. E quando eu falo eu creio que, nós estamos numa expressão que gera dúvidas. A partir do momento que eu falo eu acredito que vai dar certo, nós estamos nos conectando com o universo e tem aquele ditado que diz:
o universo conspira com aquilo que nós pensamos. E o que é o universo? Nada mais, nada menos, numa simples palavra de 4 letras, Deus. Esse universo é Deus. A ciência explica de uma maneira, a filosofia traz uma interpretação, a religião nos amplia para que nós consigamos entender o que nós estamos passando atualmente. Porque nos dias atuais, aonde nós vemos tantos corações aflitos, corações cansados, corações que simplesmente desistiram de serem guerreiros, que por muitas vezes influências alheias ou da própria situação em qual nós estamos vivenciando, acabamos desistindo. E como eu repito sempre, o mundo não vai parar para que você se conserte. Então, se o mundo não vai parar porque eu preciso me consertar, quem irá tomar a atitude da transformação? Quem irá ter essa mudança? Porque a fé, como diz, de remover montanha, não significa que vai fazer com que suma todas as nossas dores. Que os nossos problemas, olha, eu tenho uma fé muito forte, uma fé esclarecida, os meus problemas acabaram. Não. Se vocês estiverem pensando assim, mudem. Porque a nossa fé, ela vai fazer com que nós tenhamos a força necessária para que nós não percamos a esperança de um dia melhor. Que nós possamos gravar dentro de nós que tudo passa. A dor vai passar. A alegria também vai passar. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos compreender que a fé, ela não remove as pedras do caminho, mas ela nos dá uma direção para que consigamos desviar dessas pedras. Quais são as pedras que cada um de vocês estão necessitando desviar nesse instante? Quais são os obstáculos que aparecem nas suas vidas que muitas vezes os fazem chorar? Quais são as pedras que muitas vezes fazem com que você se recolha no seu quarto em secreto e ore a Deus um alívio? Muitas vezes, nosso orgulho nos impede de pedir um ombro amigo. Muitas vezes não compreendemos quando falamos um Pai Nosso e lá no final diz, Pai, perdoai para que eu aprenda a perdoar. Nos dê o pão de cada dia. Seria tão fácil estalar o dedo. Olha, eu tenho fé em ti, Senhor, mande o maná. Isso é no tempo de Moisés, tá? 40 anos no deserto. Nós precisamos hoje passar 40 anos no deserto, solicitando a bênção de Deus para nos dar o pãozinho na boca? Qual é o nosso merecimento? Isso, ele serve de paralelo. Uma vez eu vi um relato de uma pessoa que viu a dificuldade de uma borboleta abrir o seu casulo. E ele, na sua boa vontade, na sua fé, foi lá e simplesmente rasgou o casulo. A consequência foi que aquela borboleta simplesmente morreu. Porque para romper o casulo, ela tinha que forçar com as suas asas para que o sangue entrasse nas artérias da asinha e a asa tivesse forças para voar. A natureza é sábia. Se ela sabe como agir por uma simples borboleta, como é que vai agir conosco, seres humanos, que já adquirimos a racionalidade? Que já adquirimos o bom senso?
que muitas vezes nós não usamos, que muitas vezes deixamos de lado para a ignorância, no sentido agressivo, no sentido de falta de educação e de buscar o conheça-te a ti mesmo. Olha o que significam duas palavrinhas fé. O quanto ela movimenta dentro de nós na formação do nosso caráter, na formação da nossa moralidade. No exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos, para os nossos netos. Claro que por neto a gente estraga um pouco. Eu adoro estragá-los. E quando eles me perturbam, eu devolvo. Toque, o filho é seu. Mas é verdade, minha filha quer morrer comigo, ela fica brava. Pai, você deu doce para eles? Dei. Aí eu falei que você ia pô-los para escovar os dentes. Mas tudo tem limite. Apesar de eu adorar estragá-los, eu sei até onde podemos chegar. Porque nós temos que ter a fé de que estamos sendo pessoas seguidoras daquilo que o preceito do Mestre está nos dando. Porque a fé, como eu disse, ela não elimina os nossos problemas. Ela nos dá força interior para forçar a enfrentar sem desanimar. Para que sejamos resilientes, para que compreendamos que a fé ativa, ela não é aquela fé que nós sejamos passivos, que sentemos à beira do caminho e esperemos a banda passar. Não, nós precisamos ter atitude, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos acreditar que a fé vai nos sustentar nos momentos mais difíceis. Naquele momento onde nós estendemos a mão e acreditamos que alguém irá segurá-la. E é essa fé ativa, é essa perseverança que nos dá o sustentáculo, a coragem moral de enfrentar essas dores, esses rangers de dentes que estamos vivenciando com muita coragem. Qual é o tamanho da coragem de cada um de nós? Qual é o tamanho da minha fé? De um grão de mostarda? Olha, ela é pequenininha, a semente. Mas o Mestre disse que se você tiver a fé de um grão de mostarda e plantar esta fé dentro de ti, ela se transforma numa árvore frondosa. E quando nós temos uma árvore da fé frondosa, os iguais se atraem. E aí adentra o quarto pilar da fé ativa, que é a esperança. De saber, de acreditar que o mal ele é passageiro e o bem sempre vai prevalecer. Sim, o bem vai prevalecer. Eu fico pensando nas adversidades que nós estamos vivendo hoje em dia. Nessas guerras que nós presenciamos, nesses conflitos imensos que surgem através da insanidade de poucos em querer o poder, custe o que custar. E aí nós seremos provados o quanto nós podemos ter atitude, porque a fé, mesmo quando ela é pequena, ela precisa ser sincera, ela precisa ser viva, ela precisa ser capaz de mover as nossas montanhas, os nossos fantasmas, os nossos obstáculos. Porque seria muito gostoso, como eu disse lá, instalar o dedo, os meus problemas foram embora. Ontem eu peguei o resultado da minha endoscopia. Estou com H. pylori, estou com uma inflamação no estômago. E isso vai fazer com que eu fique sentado chorando
Ou tome uma atitude de buscar curar esse mal físico. Antes era uma semana de remédio, agora é 14 dias. Nossa. Mas eu vou ficar reclamando por causa dos antibióticos? Porque eu sei que se eu não tomar uma atitude de me melhorar, este H. pylori pode virar outras letrinhas. E aí eu vou falar, poxa Deus, eu sempre fui cristão, eu sempre acreditei em você e você me colocou algo gravíssimo no estômago. Então Deus olha para ti e diz, eu te dei médicos com remédios para a cura, por que não usou? E hoje nós estamos recebendo, através da reflexão do que é ter fé, as ferramentas necessárias para amenizar o nosso sofrimento. A dor pode ser a mesma para cada um de nós, mas o sofrimento vai depender de cada um de nós. Para uns, o sofrimento pode chegar ao extremo, pela falta de fé, pela falta de resiliência, pela falta de coragem de enfrentar com resignação. Muitas pessoas, quando são acometidas por doenças gravíssimas, desistem. Outras usam aquele jargão, não nasceu comigo, então não me pertence. Eu creio, eu tenho fé de que vou melhorar. E é isso que dá sustentabilidade, é isso que dá autenticidade à nossa fé. De saber que nós temos ferramentas materiais e espirituais para serem trabalhadas. Cristo deixou algumas palavras interessantes a respeito disso. Onde ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Imaginem agora o Mestre Jesus, sabendo as adversidades que ele ia passar. Lá no monte, ele pediu ao Pai, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo instante, a fé dele, uma fé ativa, uma fé criada com muito sacrifício, disse, Pai, que faça a sua vontade e não a minha. E hoje, nós iremos pedir para o Pai afastar o nosso cálice ou nos dar coragem, perseverança, resiliência para enfrentarmos o que for que vier. Nós, muitas vezes, não acreditamos, mas o Mestre diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome. A perseguição não é só de uma pessoa ou de outra. Muitas vezes a perseguição é aquilo que nossa mente cria para nós. Nós acabamos muitas vezes somatizando isso. Existe até uma aula que fala sobre isso na Escola de Aprendizes do Evangelho. E o próprio Evangelho diz causas atuais e anteriores das aflições. Mais do que nunca, temos que ter essa compreensão do nosso propósito. Nós precisamos ter e manter a serenidade. É fácil? Eu acredito que não. Manter a serenidade num momento onde a inversão de valores está um absurdo. Onde existem facções que querem acabar com a instituição chamada família. Manter a serenidade num momento tão conturbado de corrupção, de guerras, de pandemias que uma acabou, mas podem vir outras. Manter a serenidade aonde nós somos responsáveis por uma criança, por 2, por 3, para que hoje nós a eduquemos e não amanhã aprendamos no cárcere. Precisamos ter fé naquilo que estamos aprendendo e colocar em prática, porque precisamos unir a nossa fé
com atitude, com ação. E quando mantemos a serenidade, quando nós unimos a fé com a ação, nós iremos agir com retidão. E no momento que nós nos colocarmos para agirmos com retidão, mais uma vez seremos provados. Você diz que está sendo íntegro? Vamos ver se realmente você está sendo íntegro. Podemos falhar? Com certeza. Deus irá nos perdoar 70 vezes, 7 vezes 7. E quando nós tivermos pelo menos essa serenidade, essa união da fé com a atitude, com a retidão, muitas vezes nós estaremos não percebendo, mas automaticamente estamos cultivando a esperança de dias melhores. Porque esses gestos, por menor que possam parecer, nos fortalece, cria uma aura protetora, nos faz crescer cada vez mais e agir para que façamos aos outros o que queremos que façam conosco. Ter fé parece simples, porque exige transformação, exige mudança, exige uma forma de podermos crer que somos verdadeiros cristãos, não apenas de palavras que vão ao vento, mas com o coração, com a atitude. A partir do momento que eu creio, que eu começo a agir, a fé ela deixa de ser estéril, ela começa a dar frutos, ela começa a distribuir a benevolência. E aí nós, dentro da nossa crença, dentro da nossa atitude, vem a perseverança. Hoje eu machuquei o meu joelho, mas amanhã ele há de sarar e eu continuar o meu caminho. Por isso, mais do que nunca, coloquemos em nossa mente que o bem sempre vence. Por mais difícil que tenhamos os nossos fantasmas, por mais difícil que as provações possam parecer, o bem vence. E que sejamos exemplo de retidão, exemplo de esperança, exemplo de amor. Que a luz do Mestre Divino nos abençoe cada vez mais. Que nós tenhamos essa fé esclarecida.